Luan, você já sabia que meu espírito já foi aperfeiçoado? Como assim? Onde você aprendeu isso aí? Aonde? Estudando a lição. Fala, galera de casa. Fala, Luan, tudo bom? Opa, tamo junto aí, meu amigo. Nossa, depois do almoço de ontem foi muito bom, né? É Agora isso aí. começa o domingo, que a semana começou de verdade, né? E aí agora a gente vai estudar o bom e melhor. Eita, aí sim. Então, meu amigo, eu tenho uma pergunta aqui. Nós vamos estudar um livro hoje, o livro de Hebreus. Eu gostaria de estar perguntando para você, qual que é o contexto do livro de Hebreus? Para quem ele foi escrito? O que estava vivendo o pessoal ali que foi destinado, né, o público-alvo? Conte aí para nós, por favor. A Bíblia como um todo, ela já é um clássico, e todo livro que a gente considera um clássico é porque ela fala com todos os tempos, né? Sim. E Hebreus, ele fala muito com a nossa época atual, porque é uma questão muito de... Os Hebreus, a gente não sabe quem é o autor, e o livro de Hebreus se chama Carta aos Hebreus, porque ele quer falar com todo um povo, que havia esse questionamento de uma mensagem de um Messias que ainda estava por vir, agora ele veio, e aí tudo continuava ruim ainda. Imagina, você está na sua vida e fala, vai vir um Salvador, não veio esse Salvador e ainda continua ruim, e aí? Aí você se questiona, na verdade. Tem algo estranho aí, né? Aí quando você fala, eu esperei, veio e não resolveu nada, então vou voltar pro meu antigo passado, que era melhor. Melhor, né? Já tava ali mais seguro, mais salvo. E é justamente a carta aos Hebreus, eles falam justamente disso. E é importante que quando a gente estuda o livro de Hebreus, a gente volte na Bíblia no Antigo Testamento pra gente entender o contexto. Porque muitas vezes a gente quer usar a nossa história atual e fala assim, não, mas por que os Hebreus não fizeram isso? Só que a gente tem que ter a visão de como eles estavam vendo. Exatamente. Então é muito disso que conta a carta aos Hebreus. Legal, então, olha só, o pessoal ali que estava lendo a carta aos Hebreus, não se esqueça que depois que começou o cristianismo ali, a pregação dos apóstolos, começaram uma série de perseguições ao povo, né, que estava adotando o cristianismo. Então, essas pessoas que estavam tendo perseguições, praticamente era o público-alvo do livro de Hebreus. Então, a gente também sofre perseguições que nem na tirinha de ontem. Sim. Pode me julgar, não tenho problema com essa fé. Então, até como eles naquela época tiveram problemas com perseguições, hoje também nós temos, por seguir algumas coisas diferentes do que outras pessoas. E como o Felipe disse, não precisamos ter medo de ser julgados, precisamos defender a nossa fé do mesmo jeito que os próprios hebreus fizeram, para continuar a caminhada cristã. E para que continue a caminhada cristã, é necessário uma palavra, Felipe, chamada perseverança. E qual é a ligação da fé com isso? Tem um capítulo assim que vem marcado da própria lição, né, que eu acho que é muito importante. Em Hebreus, Paulo tenta convencer os judeus cristãos a perseverar firmes na fé. Sim. E é muito interessante isso porque ele fala os judeus cristãos. Provavelmente se você tem o nome Silva, Pereira, Amorim, são considerados novos judeus que eles tinham que se esconder aqui no Brasil, por isso que a gente tem nome de fruta. Por exemplo, meu sobrenome é Pereira. E a gente tinha que se esconder a família, que era uma família judia, devido à perseguição aqui no Brasil, dos nazistas e tudo mais, mudavam o nome. Tinha que se esconder. Mas aí tinha umas histórias muito interessantes. Provavelmente você já ouviu na sua infância aquela história de sua mãe. Não aponta o dedo para o céu, senão vai dar verruga. Eu acho que todo mundo já ouviu essa história. Já. Por que era isso? Porque os judeus eles consideram o sábado a partir da terceira estrela no céu. E aí, para as crianças não apontarem o dedo para o céu e contar e alguém descobrir que ela era judia porque estava esperando o sábado, ela contava essa história. E Paulo é uma pessoa muito interessante. Por que eu estou fazendo esse link? Paulo era uma pessoa que conversava com várias pessoas. Paulo era um cara multicultural. Ele era famosinho. Era famoso. Ele falava grego, ele falava com os romanos, falava com os judeus, falava com os hebreus, falava aramaico, que era a língua principal de Jesus, quando ele ia falar algo importante. Mas o ponto é, Paulo ele fala com o povo hebreu que estava dividido, estava se questionando justamente. Que é esse o fato. Paulo tenta convencer os judeus a perseverarem firmes. Porque eles eram judeus cristãos. Eles não eram mais o cara que estava esperando, eles sabiam sobre esse Jesus que veio, eles tinham a sua cultura judia ainda antiga, mas agora eles eram um povo cristão também. Então é importante a gente entender essa polaridade e a pessoa que estava falando que era Paulo, um cara multicultural.
Exatamente. E qual que é o verso bíblico de hoje? Manda aí pra nós aí, qual que é o verso de Hebreus que vamos ler hoje. Hebreus, capítulo 12, o versículo qual? Manda aí. Hebreus 12, 22 a 24. É isso aí. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os espíritos dos espíritos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Meus amigos, é sobre essa mensagem aqui, sobre esse versículo bíblico que eu acabei de ler, que vai se tratar praticamente a lição dessa semana. Então, Felipe, tamo junto até o vídeo de amanhã, porque isso aqui eu vou deixar o spoiler para amanhã. Eu tô curioso pra entender ainda mais. Mas assim, pra não esquecer, sabe o que o pessoal tinha que fazer? Seguir. Mas tem que seguir qual página mesmo? Projeto Online com Deus. E onde que tem? Em todo lugar, meu, que você imaginar. Só não tem no Facebook. Não tem no Facebook por causa que ninguém mais usa, mas se procurar no Google, TikTok, Instagram, YouTube, vai lá, segue pra você ativar a notificação e assistir o vídeo de amanhã, certo? Com certeza. Tamo junto e até mais.